Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de André Luiz, né, da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Iniciamos o livro Ação e Reação, estamos terminando hoje o capítulo 1. Então, na semana passada, nós vimos que eles estão, André Luiz e Hilário, agora na Mansão Paz, sobre as instruções de Druso, que é o dirigente dessa instituição, que fica aqui perto, né, da nossa psicosfera da Terra, onde acolhe pessoas que desencarnam numa condição já melhor para se refazerem até seguirem adiante. E nós estamos aqui vendo, né, André Luiz descrevendo para a gente esse cenário, como era esse cenário desse ambiente trevoso aonde essa mansão é situada. E a gente termina com André Luiz, né, pensando, e Druso, que é o instrutor, capta os pensamentos dele, mas André Luiz pensando que tipo de almas, qual a qualidade das almas que desencarnam e que sofrem, né, essa pressão exterior desse ambiente que elas vivem. Então, Thelma hoje vai começar lendo para a gente sobre ao término do capítulo 1. Não é isso, Thelma? Tudo bem, Thelma? Tudo bem, amigos, tudo bem, Márcia? E esperamos que vocês estejam gostando, acompanhando aí o que André Luiz está narrando para nós. E vamos então saber, né, a resposta que Drusos vai dizer para o Hilário, né? Quando, aliás, eu não me lembro se André foi o Luiz. Hilário ou o André, né? Que foi o Foi o André que André. perguntou para ele, né, sobre a qualidade da alma, quer dizer, qual a evolução dessas almas, né? Em que estágio evolutivo essas almas se encontram para passar por essa dificuldade, esse sofrimento, né? Que é a agressão exterior, né? O sofrimento que leva eles a essa situação tão assim impactante para todos nós. Então, Druso percebe essa pergunta mental ali, essa indagação mental do André Luiz, sorri e, como a esperar por essa pergunta, né, ele diz, né, estado pela força do seu olhar, observei respeitoso. Quer dizer, ele observa o pensamento do André e aguarda, porque ele vai perguntar alguma coisa. Né? A gente sabe que os espíritos se comunicam pelo pensamento, né? E os espíritos mais evoluídos, eles leem os nossos pensamentos, né? Então, o Druso responde. Aliás, o André, né, observa respeitoso. Diante do espetáculo penoso que nos é dado assistir, somos naturalmente constrangidos a pensar na procedência dos que experimentam o mergulho nesse torvelinho de horror. São delinquentes comuns ou criminosos acusados de grandes faltas? Encontraríamos por aí, nesses seres primitivos, como os nossos indígenas, por exemplo, tais inquirições quando de minha vinda para cá me assomaram igualmente a cabeça. Quer dizer, ele também pensou isso quando ele chegou lá, né? Há 50 anos sucessivos, ele está lá há 50 anos. Estou nesse refúgio de socorro, de oração e esperança. Penetrei os umbrais dessa casa como enfermo grave, após o desligamento do corpo terrestre. Encontrei aqui um hospital e uma escola. Então, ele vai contar um pouquinho da experiência dele. Mas antes, Márcia, eu queria destacar essa pergunta do André, né, que ele fala: são delinquentes comuns ou criminosos acusados de grandes faltas? Bom, a gente não sabe, né? E aí ele fala: será que nós encontraríamos no meio desses primitivos aí espíritos como os nossos indígenas que a gente conhece aqui na Terra? Né? Uhum. Vem nos causar uma certa observação, porque os indígenas, por mais que eles sejam primitivos, nem sempre os primitivos são cruéis, praticam o mal, né? Porque lá no Livro dos Espíritos tem uma questão dessa. Acho que é a 191,
que ele fala, né, o estado das almas dos selvagens. Como é que eles se encontram? A gente às vezes pensa que os indígenas são são espíritos atrasados. Eles podem ser ingênuos, mas nem sempre cruéis, maldosos, né? Estão num estado de infância, digamos assim. Bom, isso é a nossa colocação. Vamos ver depois o Druso, o que ele vai falar, né? Quer falar alguma coisa a respeito disso, Márcia? Não, acho que é isso mesmo. Ele está colocando se esses que estão ali são aqueles bem voltados ao mal, mas aqueles que são bem simples, que são ignorantes, também por não entenderem as questões, vão para esse ambiente. E aí Druso vai falar para ele que, quer dizer, ele vai começar a contar da experiência dele, né? Mas ele vai falar que tipo de alma está ali. É a função dos seus pensamentos mesmo, daquilo que vivencia, né? Então vamos deixar ele falar aí. Amparado, ele está continuando. Amparado, passei a estudar minha nova situação, anelando servir, quer dizer, desejando servir. Fui padioleiro, cooperador da limpeza, enfermeiro, professor, magnetizador, até que, de alguns anos para cá, recebi jubilosamente o cargo de orientar a instituição, sob o comando positivo dos instrutores que nos dirigem. Obrigado a pacientes e laboriosas investigações, por força dos meus deveres, posso adiantar-lhes que as densas trevas em torno somente aportam as consciências que se entenebrecem nos crimes deliberados, apagando a luz do equilíbrio em si mesmo. Nessas regiões inferiores não transitam as almas simples, sem qualquer aflição purgativa, situadas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias. Cada ser está jungido, ou seja, está ligado por impositivos de atração magnética ao círculo de evolução que lhe é próprio. Então, ali não há vítimas, né? Ali não há aqueles, não tem vítimas, são espíritos que agem com crueldade, agem com maldade, agem com a intenção do mal. E como ele diz aqui, né, entenebreceram, se perderam nos crimes deliberados, apagando a luz do equilíbrio em si mesmo, ou seja, envileceram, né? Se embruteceram. Então, isso é muito delicado, né, da gente pensar. Então, o ser vai cometendo mal, os delitos, por tantas existências, eles retornam à espiritualidade, reencarnam, como a gente viu no estudo passado, quase que assim, de uma forma automática, né, por necessidade da expiação, mas necessário esse sofrimento, e voltam ao mundo espiritual, e com um pouquinho só de progresso, ou nenhum, estacionados ali, né, nos seus débitos, nas suas questões. E a gente sabe isso, você falou a palavra interessante, estacionados, porque pela doutrina espírita a gente sabe que a gente não volta atrás, mas a gente estaciona, né? E continua praticando os mesmos males, né? Então, aqui Druso é bem claro que essas almas mais simples, mais ignorantes, não só o que faz a gente ir para lá é aquilo que está na nossa mente, no nosso coração. Né? Porque a gente vai semelhante atrai semelhante aqui, né? Nesse sentido dos pensamentos, e vão para lá aqueles que estão juntos nas mesmas formas de pensar, nos mesmos crimes, são atraídos e vão para esse ambiente. Se agrupam, né, pelas afinidades. Exatamente, pelas afinidades. Por isso que ele diz que cada ser está jungido por impositivos de atração magnética. Isso é assim a lei de atração, né, que vai nos juntando com aqueles que nós guardamos em nós afinidades de gestos, de ações, né, de atitudes. Uhum. Infelizmente é assim, né?
Os selvagens, aí ele vai explicar, em grande maioria, até que lhes desenvolva o mundo mental, né, que é o nosso senso moral, Uhum. né, vivem quase sempre confinados à floresta que lhes resume os interesses e os sonhos, ou seja, o ambiente, né, onde tem tudo que interessa a eles. Retirando-se vagarosamente do campo tribal, sob a direção de espíritos benevolentes e sábios que os assistem. A gente vê hoje, no nosso hoje, depois desse tempo todo que esse livro foi escrito, depois de toda essa história que a gente viu aí que a colônia já existe há um tempo, né? Os nossos indígenas hoje já estão saindo da floresta, já estão nos ambientes. Essa semana mesmo nós vimos, alguns deles já moram em apartamentos, já têm se adaptaram aos nossos costumes, né? Então, isso é o progresso. E a permissão desses espíritos benevolentes, desses espíritos sábios, que vai guiando esses espíritos para que eles progridam, né? Para que eles tenham acesso a tudo aquilo que vai trazer o conhecimento intelectual, certamente, mas intelectual, o conhecimento moral também, né? Aí ele diz: e as almas notoriamente primitivas, em grande parte, caminham ao influxo dos gênios beneméritos que as sustentam e inspiram, laborando com sacrifício nas bases da instituição social e aproveitando os erros, filhos das boas intenções, à maneira de ensinamentos preciosos que garantem a educação dessas almas. Asseguro-lhes que, assim que nas zonas infernais propriamente ditas, apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente com o louco propósito de ludibriarem o próprio Deus. Ou seja, eles sabem que estão errados, eles cometem crimes, sabem que aquilo ali não é uma atitude moralmente correta, né? Mas não estão se importando com as consequências. Eles querem, né? Isso a gente vê aqui na nossa terra, né? Exatamente. Espíritos jovens, né? Que se dedicam ao crime, que são recambiados para o crime. Que espíritos são esses? São aqueles que vieram há pouco da espiritualidade, que reencarnaram nesse processo de expiação, que retomam as mesmas atitudes, os mesmos caminhos, os mesmos desvios, e assim vai, várias existências, né? É lamentável, né? Pois é. E é isso que nós vemos nesses locais, né? Estão bem afinizados. E a gente vê aqui, até na quarta capa do livro, né, ele diz para a gente que nós vamos ter descrições das regiões inferiores, né, de sofrimento, que ficam lá essas consciências culpadas. Então, e aqui eles vão estudar casos reais, né, de vidas nessas regiões. Então, ele fala: essas almas, os selvagens, estão sempre ali protegidas, vivendo num mundo que, né, parecido com aquilo que eles viviam, até que eles tenham condições mais de Seguirem em frente. intelectualidade, coisa de outros aprendizados e outras experiências. Aí ele vem falando agora do inferno, né? A rigor pode ser desse modo definido como um vasto campo de desequilíbrio estabelecido pela maldade calculada. São aquelas atitudes que foram pensadas, foram arquitetadas, né? Nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. Aí vivem nessas zonas, né, domiciliados às vezes por séculos, espíritos que se bestializaram, fixos que se acham na crueldade e no egocentrismo, constituindo, porém, larga província vibratória em conexão com a humanidade terrestre. Olha aí, conexão com a humanidade terrestre.
de vez que todos os padecimentos infernais são criações dela mesma, em lugares tristes que funcionam como crivos necessários para todos os espíritos que escorregam nas deserções de ordem geral, menosprezando as responsabilidades que o Senhor lhes outorga. Então, a gente tem esses panoramas tristes, infelizes. Eu fico pensando assim, aqui na nossa terra também a gente tem zonas, lugares que, se a gente for visitar, a gente fica assustado, Exatamente, a gente fica assustado. impactado. Estamos aqui encarnados, existem esses locais diferenciados dos meios mais, digamos assim, mais equilibrados, né? Mas imagina na zona, na parte, não, no mundo espiritual, né? Então, ele fala aqui, me lembrei de Gregório, que é o personagem principal do livro Libertação. Um dia nós estudaremos aqui, Gregório IX, né? Que ele estava numa zona dessa há 700 anos, cometendo os mesmos crimes, a mesma crueldade, recambiando para junto ali daquela horda, né, espíritos que sintonizavam com o mal, que queriam a vingança, que estavam dispostos à mesma crueldade, o mesmo egocentrismo. Então a gente vê esses padecimentos aí, e isso é o quê? Criação deles próprios. Eles querem manter aquilo que eles faziam, querem continuar fazendo as mesmas, tendo as mesmas atitudes. E uma coisa que nos leva também a pensar, sabe? Porque o poder é um grande elemento para o desequilíbrio, né? Exatamente. Muitos que têm essa condição do poder partem para o mundo espiritual buscando exercer o mesmo domínio A sobre continuidade, o mesmo a domínio. continuidade. Então, o Isso me, poder é. isso me lembra muito as reuniões mediúnicas, porque a gente recebe esse tipo de espíritos, né? A gente, desses que se consideram ainda em seus cargos, que Os tiveram aqui seus chefes, né? seus, como sacerdotes e vários que Sim, ainda com sim, esse sim. poder na mão, e aqueles sofredores que estão sendo subjugados por esses espíritos que vivem nesses locais, e quando eles falam, contam para a gente como esses locais são locais de muito sofrimento. E são Então, muito inteligentes, né? exatamente. Então, ele fala aqui, né, que esses locais que têm uma província vibratória em conexão conosco, né, e que podem nos influenciar Interagir. também, né? Então, ele coloca aqui que a gente tem que ter muito cuidado também com os nossos pensamentos, para que a gente não sintonize com essas vibrações desses locais aí, né? É isso mesmo. Dessa forma, todas as almas já investidas no conhecimento da verdade, da justiça, e por isso mesmo responsáveis pela edificação do bem, e que na terra resvalam nesse ou naquele delito, desatentas para com o dever nobilitante que o mundo lhes assinala, depois da morte estagiam nesses sítios, por dias, por meses, por anos, reconsiderando as suas atitudes antes da encarnação, que lhes compete abraçar para o reajuste tão breve quanto possível. Desse modo, Hilário a ensaiar, desse modo, dispunha-se Hilário a ensaiar conclusões. Mas Druso, aprendendo-lhe a ideia, atalhou, sintetizando. Ele vai continuar aí o Mas aqui seu a gente pode ensinamento. ver. Mas é interessante o que ele coloca aqui, porque ele está dizendo, né, que desse jeito, dessa maneira, todas as almas que já têm o conhecimento, que conhecem a verdade, que conhecem a justiça, que sabem o que é errado, o que é certo,
eles são igualmente responsáveis, né, pela edificação do bem. Se nós temos o conhecimento da verdade, nós somos responsáveis pela edificação do bem. Mas, e quando nós resvalamos nesse ou naquele delito, que nós não estamos isentos de errar, né, nós agimos desatentos ao dever que o mundo nos assinala. Então, o que acontece? Depois da morte, essas almas, essas consciências culpadas, porque a consciência é o próprio juiz, né, vão estagiar nesses sítios aí pelo tempo que for necessário, né? Então, a gente vê aí tanta gente cometendo erros, cometendo infrações contra a lei divina a todo instante, né? Nesse ou naquele estágio, naquele cargo, naquela posição, né? Vão estar nesses ambientes. Só Deus sabe quanto, né? É isso aí. E aí, Druso, né, vê que Hilário vai falar alguma coisa, né? Ele vai sintetizar essa questão para nós. Né? E aí ele vai continuar. Desse modo, os gênios infernais, porque lá nas zonas das trevas eles gostam desse título de gênios, né? Porque eu acho que é até para chamar a atenção da inteligência, porque eles são muito astutos, né? Então, os gênios infernais que supõem governar aquela região com o poder infalível, por isso que a gente estava falando do poder, que o poder é uma situação muito desequilibrante para aquele que não está preparado, né? Então, aqui vivem por tempo indeterminado. As criaturas perversas que com eles se afinam, embora lhe padeçam a dominação, porque eles são subjugados, aqui se deixam prender por largos anos. E as almas transviadas na delinquência, no vício, com possibilidades de próxima recuperação, aqui permanecem em estágios ligeiros ou regulares, aprendendo que o preço das paixões é demasiado terrível. Para as criaturas desencarnadas desse último tipo, que passam a sofrer o arrependimento e o remorso, a dilaceração e a dor, apesar de não totalmente livres das complexidades escuras com que se arrojaram às trevas, as casas de fraternidade e assistência, como esta, funcionam, ativas e diligentes, acolhendo-as quanto possível e habilitando-as para o retorno a experiências de natureza expiatória na carne. Isso é muito interessante, né? Porque ele chama a atenção aqui dessas almas que se desviaram não por esses crimes do poder ou da crueldade, mas que foram aliciadas pelo vício, né? Pela delinquência. Quantos aí que recambiam essas almas para o crime, aqui encarnados, né? Preparam essas almas, às vezes crianças de 12 anos, né? Que já estão já estão na delinquência, né? Então ele diz, né, que para essas criaturas desse tipo, que passam a sofrer o remorso, arrependimento, porque muitos chegam no mundo espiritual e se lamentam, né? Pelo erro, a educação que a mãe deu e ele não ouviu, os conselhos que recebeu e não foram atentos. Então, são oferecidas oportunidades nessas casas de fraternidade. E no mundo físico, nós temos também as nossas casas espirituais, que na parte espiritual socorre, né, esses espíritos, que são depois levados para essas colônias maiores, né? Eu entendo assim. Você pode colocar a sua forma de entender, né? Mas eu vejo assim, quer dizer, as próprias casas espíritas, em cima de cada casa espírita, a gente diz em cima por uma questão de hábito, né? Mas existe o mundo espiritual que acolhe esses espíritos, a casa espiritual que é
ligada a essa casa física que acolhe espíritos dessa natureza. A gente tem inúmeros casos aí, né, nas reuniões mediúnicas, Isso, que contando, né? São verdadeiros hospitais educandários. Que dão a primeira assistência. Exatamente. Né? E como o Druso falou, né, que ele também sofreu bastante, foi acolhido por essa casa. Porque ele já estava ali, como no início ele falou, sobre a salvação. Ele já queria ser salvo, né? Ele queria, nessa salvação, a gente entendendo isso, né? Eu quero mudar, né? Eu quero mudar a vida, ser de forma diferente. Então, aqui ele está falando, né, que às vezes essas pessoas, esses espíritos, embora eles padeçam a dominação, aqui se deixam prender por largos anos, que ainda se vê independente dessa dominação. E esses que estão no vício, né, permanecem em estágio ligeiro regular, aprendendo que o preço das paixões é muito alto. Então, quando está ali o arrependimento, o remorso, dilaceração e a dor, apesar dele não estar totalmente livre, né, dessas complexidades escuras, e aí essas casas vêm como um acolhimento, uma ajuda, que é como a gente recebe esses espíritos na nossa casa, quando eles realmente, quando a espiritualidade maior percebe que um espírito desse está realmente disposto a mudar, o traz para as nossas reuniões, para que a gente possa conversar, e ele vê que ele tem um futuro pela frente, que ele tem oportunidade de mudança, que ele pode ter um acolhimento, ele vai ter amor, ele vai ter carinho, mas muita responsabilidade também, né? E muita certeza de que quer seguir adiante. Essas são as casas espirituais de acolhimento, né? E a certeza de que vai ter outra oportunidade, né, retornando ao mundo físico através da reencarnação, que é a grande misericórdia, né, divina. E aí ele continua, André diz que lembrava, né, do tempo em que ele percorrera pela a situação dele, né, semiconsciente, conturbado, os trilhos da sombra, quando de meu desligamento do veículo físico, confrontando meus próprios estados mentais do passado e do presente, quando Druso prosseguiu, né? O André está ali fazendo a comparação. O Druso contou a experiência dele, ele está comparando também que ele passou por esses trilhos da sombra, né? E de viver em ambientes como esse, né? Sim, de considerado ali em nosso lar como umbral, ele viveu esses ambientes, né? Como suicida, né? Porque ele não cuidou da saúde dele, ele desencarnou, não pelo vício, mas pelo descuido, né, de estar atento, e também ele não tinha nenhum conhecimento, né? E aí o Druso percebe o que está na tela mental dele, diz: segundo é fácil reconhecer, se a treva é a moldura que imprime destaque à luz, o inferno, como região de sofrimento e desarmonia, é perfeitamente cabível, representando um estabelecimento justo de filtragem do espírito a caminho da vida superior. Todos esses lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor, que tolera semelhantes criações das almas humanas como um pai que suporta as chagas adquiridas pelos seus filhos e que se vale delas para ajudá-los a valorizar a saúde. Então, Deus permite que essas criações mentais aconteçam, que esses lugares circunscritos, né, aconteça, como nós temos o umbral, essas regiões infernais, essas regiões de trevas, abissais, né? Deus permite até que elas vão um dia desaparecer com a mudança, né, desse panorama mental desses espíritos que vivem assim, né? É isso mesmo. Então, quando a gente está... eu fico pensando, né? Deus permite para que a gente possa ter noção do quanto sofrimento há ali, para que a gente tenha vontade de querer mudar a nossa situação, né?
É a dor externa, a dor exterior, né, que foi falado aqui pelo Druso, que é necessária, a dor, o sofrimento para ver, né, porque essas zonas elas causam, antes desse sofrimento moral, elas causam esse sofrimento no espírito, mas de forma exterior, né, porque eles ainda não estão prontos para a mudança, mas eles sofrem muito, até que aprendam a valorizar. E aí ele vai dizer, né, ainda que as inteligências consagradas à rebeldia, à criminalidade, em razão disso, não obstante admitirem que trabalham para si, permanecem a serviço do Senhor, que corrige o mal com o próprio mal. Por esse motivo, tudo na vida é movimentação para a vitória do bem supremo. Druso ia prosseguir, no entanto, invisível campainha vibrou no ar e, mostrando-se alertado pela imposição das horas, levantou-se e disse-nos simplesmente: amigos, chegou o instante da nossa conversação com os internados, que já se revelam pacificados e lúcidos. Dedicamos algumas horas, 2 vezes por semana, a semelhante mistério. Erguemo-nos sem divergir e acompanhamo-lo prestamente, né? Então, ele agora vai para outra atividade com esses companheiros que já se encontram ali, lúcidos, querendo mudanças, né? Já estão pacificados, já querem trabalhar pelo próprio aprimoramento. Exatamente, é interessante essa frase que ele diz, né? Tudo na vida é movimentação para a vitória do bem supremo. Apesar da gente, às vezes, não conseguir entender por que Deus nos permite zonas como essas, mas é para fazer tocar a mente e o coração desse que está ali, para ver, eu não quero mais isso, eu preciso sair disso, eu preciso mudar, né? Então, ele coloca isso aqui, né? Que todos esses lugares infernais surgem, vivem, desaparecem com a aprovação do Senhor, né? E é interessante que ele já disse, né, no anterior, que era para que a gente possa valorizar a nossa saúde, né? A saúde mental, espiritual, no caso, se a gente tiver encarnado, nossa saúde física. Então, é isso. E agora ele vai levar André Luiz e Hilário para conversar com aqueles que já estão lá dispostos a mudar, né? Então, chegamos ao fim, né, Thelma, do nosso capítulo 1. O capítulo 1 acabou, né? Semana que vem tem mais. Talvez também tenha que ser em 2 partes, né? Ou mais, não sabemos ainda, mas cremos que esses capítulos são grandes, eles são devido à explicação de que a gente não pode não deixar de estar tomando conhecimento. Né? Pois é. Aproveitar, exatamente. Então, queridos, até lá, até semana que vem, que possamos todos ficar na paz de Jesus. E estamos aqui no próximo sábado, nos encontrando às 21 horas. Até lá, Thelma. Até lá, Márcia, esperando que vocês estejam aproveitando. E dizem para nós aí o que vocês estão achando do livro, né? Livro novo que começou. Diga para nós aí, se já conhecia, se já leram, se é novo para vocês. É muito bom saber. Fiquem com Deus, com Jesus, e até a próxima, se Deus quiser. Até lá, Márcia. Tchau. Tchau, tchau.